e a todas. Tendo sido nomeada nos termos do artigo 17 da Lei de Exercício do Direito à Petição, relatora pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, para a petição 83, pela atribuição do complemento excepcional a pensionistas e todos os trabalhadores bancários reformados, da iniciativa do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, cumpre-me coordenar esta reunião para a audição dos peticionários, nos termos do artigo 21 da Lei de Exercício do Direito à Petição, Lei 43/90, 10 de agosto, na sua redação atual. Assim, começo por saudar o Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários, sendo o primeiro subscritor, nas pessoas da sua delegação aqui presentes, Dr. Paulo Marcos, Dr. Joaquim Costa Casa Nova, Dr. Luís Botelho, Dr. Pedro Brito, Dr. Manuel Ramos Lopes e Dra. Eva Santantónio. Nesse sentido, e de acordo com a grelha aprovada, passo a informar todos os presentes. Começaremos com uma intervenção inicial dos peticionários, com 10 minutos, que julgo que é o Dr. Paulo Marcos, e depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos. Peço desculpa, mas vão-me ouvir também enquanto nomeada como relatora, eu pelo PS, pelo PSD, a senhora deputada Lina Lopes, pelo o partido Chega, o deputado Filipe Melo, e pelo PCP, o senhor deputado Alfredo Maia. No final, o grupo de peticionários terá também 10 minutos, portanto, para as intervenções finais. Portanto, passo desde já para o Sr. Dr. Paulo Marcos, para a sua intervenção de 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputada, Sra. Relatora. Antes de mais, agradecer aos milhares de cidadãos bancários, mas não só, signatários da petição em causa em defesa do princípio da igualdade constitucional. Agradecer também o rápido agendamento e a audição nesta comissão parlamentar, que pelo labor e pelo seu labor e pelo empenho dos deputados, em muito prestigia a nossa democracia. É esta a nossa profunda convicção sobre o parlamentarismo e os representantes da nação. O Decreto-Lei 57/2022, publicado no Diário da República no dia 6 de outubro, feita logo a sua análise nesse próprio dia, verificámos que um número considerável de bancários reformados não seriam abrangidos pelo complemento excepcional a pensionistas. Importa dizer, talvez, enfim, em nota preambular, que nós fomos e somos favoráveis às medidas que sucessivos governos da União Europeia e também em Portugal têm adotado, enfim, desde a primavera de 2022, no sentido de mitigar os efeitos da inflação. Portanto, de princípio, somos favoráveis, e acho que era o ponto importante. E também somos favoráveis num contexto, eu diria, mais específico, porque este tipo de medidas de mitigação vão ao encontro daquilo que para nós é uma coisa importante e que a Constituição da República Portuguesa também consagra no seu artigo 72, que é o princípio do direito à segurança económica das pessoas idosas. Portanto, somos favoráveis, mas desde a primeira hora, feita a análise, alertámos os diversos poderes, executivo, o Governo, legislativo, enfim, esta Casa, o Sr. Presidente da República, a Sra. Provedora da Justiça, que os bancários reformados estavam a ser alvo de discriminação. Depois iremos, talvez, na parte final, se vier a talho, depois explicitar isto um bocadinho mais. Estavam a ser discriminados face a outros cidadãos, mas estavam a ser discriminados dentro da classe bancária. E, portanto, isto foi uma salganhada que aqui se produziu, obviamente sem dolo e sem intenção. E tiveram os eleitos pelo povo, portanto, os deputados da nação, aqui uma especial atenção a este tema, tendo este sindicato tido a oportunidade de expor, quer a questão jurídica, depois falaremos um bocadinho mais à frente, quer a questão cívica ou política subjacente a esta discriminação. Talvez fosse útil relembrar que as caixas de previdência
profissionais estabelecidas nos anos 30 do século passado. Pelo Estado Novo abrangeram várias profissões, enfim, sem ser muito exaustivo, os trabalhadores do comércio, julgo que está aqui o deputado Alfredo Maia, os jornalistas, os bancários, enfim, era fastidioso, mas eu tenho certeza absoluta é que foram impostas e não resultaram de nenhuma deliberação democrática dos sindicatos, nem mesmo dos sindicatos bancários que de algum modo sobreviveram ao processo resultante da União Nacional e do Estado Novo. Portanto, no que toca aos bancários, zero de pecado original pelo facto de terem uma caixa de previdência que vem do Estado Novo. E no pós-25 de Abril, tal como consta da Constituição da República Portuguesa, e com a criação da Segurança Social, em 1966, levou a uma integração rápida, num caso ou outro, eu diria mais paulatina do que rápida, de praticamente todas as categorias e classes profissionais na Segurança Social. Em 1976 ficaram de fora os bancários. Tema que esta Casa, num grupo de trabalho que promoveu, salvo erro em 82, retomou a preparação para a integração dos bancários. Mas o grupo concluiu que havia dificuldades técnicas, à época insuperáveis, não há muita matéria para perceber bem o que é isto, se era um problema actuarial, se é um problema, enfim, imagino que fosse sobre como contar estas coisas. O que é certo é que em 82 o grupo concluiu que dificuldades técnicas impossibilitavam para já, em 82, a integração total dos bancários na Segurança Social. E, portanto, contra a sua vontade, senhora deputada, senhora relatora, os bancários tiveram que esperar quase 4 décadas para a sua integração tardia, a conta-gotas, na Segurança Social. A partir de 3 de março de 2009, como resultado da publicação do Decreto-Lei 54 de 2009, de 2 de março, os novos trabalhadores passaram a ser integrados, mas os reformados, os que estavam reformados pelo Decreto-Lei 127 de 2011, de 31 de 12, passaram finalmente para a Segurança Social, e os do ativo, pelo Decreto-Lei 1/A de 1 de março de 2011, passaram também para o ativo. Mas atenção, é preciso que se diga, por exemplo, a passagem dos reformados, na altura 6.100 milhões de euros, terá abrangido à época perto de 40 mil pessoas. Estas 40 mil pessoas foram importantes, solidárias, com um enorme sentido de cidadania. Os sindicatos bancários foram absolutamente construtivos. Penso os 4 sindicatos que existiam na altura, 6.100 milhões que evitaram o procedimento por déficit excessivo, na altura lemos e ouvimos, serviam para pagar as dívidas do SNS, tudo resultados sociais notáveis. O que é certo é que estes 40 mil, dos quais terão sobrevivos, talvez 25 mil, não foram contemplados agora neste complemento extraordinário. Não tem sentido. Mas continuando, como resultado desta integração tardia, conta-gotas, hoje os reformados pensionistas bancários têm várias realidades quanto às suas pensões. Temos poucos, em que a reforma é paga exclusivamente pela Segurança Social. Temos outros que é pago pela Segurança Social e por um outro sistema, às vezes pela Caixa Geral de Aposentações, normalmente pelo Fundos de Pensões. Os tais foram instituídos nos anos 30 pelo Estado Novo, outros que são pagos pelos fundos. Portanto, temos várias combinações, era fastidioso. Nós temos uma matriz, que enfim, que em boa hora aqui o Dr. Pedro Brito fez chegar aos senhores deputados, tem 8 casos, mas depois podem-se resumir a 6. Portanto, temos 6 tipologias diferentes de pessoas que de algum modo têm combinações diferentes e formas diferentes de receber a sua pensão, e ficaram 4 dessas categorias fora. O Decreto-Lei 57/C 2022, no seu número 8 do artigo 2º, prevê que os encargos resultantes da atribuição deste apoio serão suportados pelo Orçamento do Estado, que é financiado pelos impostos dos contribuintes, bancários reformados incluídos. Portanto, o decreto de mitigação de que nós somos favoráveis genericamente à medida prevê o seu financiamento exclusivo pelo Orçamento do Estado e não faz qualquer alusão ao regime contributivo, não contributivo, porque poder-se dizer o caso, bom, isto é uma medida de mitigação para os regimes não contributivos, para os trabalhadores rurais, para as carreiras longas, e se calhar havia outro sentido de solidariedade. Mas não, este foi um apoio transversal e portanto, sem qualquer referência ao regime previdencial. E volto a salientar, peço desculpa de estar a tocar muito aqui, os bancários não pode ser assacada qualquer culpa por terem sido deixados num regime previdencial tão disparo face aos outros cidadãos. À época, enfim, enviámos cartas, fizemos reuniões com diversos grupos parlamentares, eu penso nesta sala com praticamente todos, com o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro,
Solicitámos um parecer de um reputado constitucionalista, depois, mais tarde, outros sindicatos fizeram também um movimento de análise. Portanto, hoje existem pelo menos 2 pareceres que vão no mesmo sentido, e depois já explicito. As nossas sucessivas intervenções e prestações na comunicação social, perguntas que alguns deputados tiveram a oportunidade de fazer aqui nesta casa, enfim, o corolário foram quase 9.000 assinaturas de cidadãos que solicitaram à Assembleia da República que se debruce sobre este tema e promova uma discussão em sede plenária. Também ter 9.000 assinaturas é uma questão de respeito. Poderíamos ter muitas vezes mais este número, mas achamos que esse não é o objetivo, isto não é uma coisa, enfim, não é a quantidade, é a qualidade destas intervenções que importa. Nas últimas semanas, isto talvez o ponto importante é que existiram, parece-nos, progressos muito importantes sobre esta matéria deste tratamento desigual dos reformados bancários, nomeadamente, permita-me, Sra. Deputada, por parte do Sr. Ministro das Finanças, que reconheceu a necessidade de reparar esta situação, relembrando, e peço desculpa aos presentes, passo a citar, ipsis verbis, disse o Sr. Ministro, numa conferência de imprensa no dia 30/12, a natureza do apoio assumiu um caráter não contributivo, porque resultou de uma transferência do Orçamento de Estado, saiu da Receita Geral de Impostos e não do regime da Segurança Social. Disse ainda o Sr. Ministro, mais à frente, o Governo tem sentido justiça e por isso vai prosseguir o diálogo com os sindicatos dos trabalhadores da banca, com vista a procurar uma solução que permita responder à pretensão dos bancários. Faça tudo isto, julgamos que está esta casa, a Casa da Democracia, em condições para encetar uma convergência legislativa para resolver esta situação. Isso, enfim, penso que ainda tenho 40 segundos, mas em linhas gerais era um pouco isso. Acho que agora teremos condições de promover uma solução consensuada, justa, equilibrada e que se impõe. Muito obrigado. Muito obrigada. Cumpriu o tempo e vou passar, desde já, a palavra a mim própria. Não era suposto, mas eu vou ser muito breve e queria agradecer a sua apresentação, que foi bastante sintética e clara. Portanto, começo por, neste momento, não podia deixar de saudar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que eu represento, os 8.857 peticionários desta petição, que é objeto da nossa audição, e mais uma vez a delegação do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários enquanto primeiros subscritores, e em si cumprimento todos os elementos da delegação. Gostaria também de dizer aqui que o Partido Socialista considera de maior importância este momento, bem como o facto de, oportunamente, o Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos e Bancários ter solicitado a alguns grupos parlamentares reuniões para a apresentação da sua posição relativamente ao objeto desta petição. Assim, procuram os peticionários, representados aqui no sindicato, que não podendo aceitar esta exclusão injustificada e inconstitucional, que o complemento excepcional a pensionistas atribuído pelo Decreto-Lei nº 57C de 2022, de 6 de setembro, que visou a compensação do aumento conjuntural da inflação e do custo de vida que afeta todos os reformados e pensionistas, tenha uma aplicação universal do complemento excepcional a pensionistas, a todos os bancários reformados. Da análise da documentação e da intervenção inicial do Dr. Paulo Marcos, constata-se a existência de situações com tratamento diferenciado dentro do grupo de reformados bancários, consoante a sua integração ou não na segurança social. Assim, também cumpre-me aqui assinalar a apresentação pública de um parecer jurídico solicitado pelo sindicato para a pronúncia sobre a desconformidade constitucional do complemento excepcional a pensionistas, ou seja, com o intuito de saber se a exclusão dos reformários bancários que não oferem esta pensão paga nem pela Segurança Social nem pelo regime de proteção social convergente, que não estão abrangidas pela Lei 53B de 2006, ofende ou não o princípio de igualdade consagrado no artigo 13 da Constituição.
Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou boa nota deste parecer solicitado pelo primeiro subscritor, assim como do plano da sua elaboração, que teve por base o enquadramento e o contexto da evolução do regime de proteção social do setor bancário e o enquadramento do complemento excepcional a pensionistas e da eventual violação do princípio da igualdade. Indo de imediato para a questão ou aquilo que pretendo ouvir-vos, considerando a complexidade do sistema de proteção social dos bancários, se podem desenvolver ou aprofundar um pouco mais sobre estas temáticas e a forma de garantir uma solução justa e equilibrada, convergendo com os vários interesses e partes. Muito agradeço a vossa presença. Muito obrigado. É de imediato, não? Não sei, por favor. A senhora deputada Lina Lopes, do PSD, para a sua intervenção. Muito obrigada, senhora relatora, deputada Rosa Venâncio. Muito obrigado ao Sindicato dos Bancários dos Quadros, na pessoa do senhor Presidente, Dr. Paulo Marcos, do Dr. Joaquim Casanova, Luís Botelho, Pedro Pinto, Manuel Ramos Lopes e doutora Eva Santos António. Muito obrigado pela vossa presença. Eu acho que este é muito... Para mim, eu sou sindicalista também e penso que era bom que os jovens e que todos percebessem a importância dos sindicatos. E é aqui, porque são os reformados, são aqueles que não estão no ativo, que neste momento estão a lutar, e são vocês, sindicatos, que estão a lutar por estas pessoas que já não têm voz. Os cidadãos reformados não têm voz. E acho que os jovens e a nossa geração, não é? Acho que os jovens têm que perceber que só com a agregação, com estas forças, mesmo existindo sindicatos de esquerda, de direita, agora não interessa, mas todos eles têm propósito, defender efetivamente os trabalhadores. E aqui não foram os trabalhadores, são aqueles que já não trabalham, são aqueles que não têm voz. Por isso quero-vos agradecer a vocês e também aos sindicatos da UGT, porque todos agregados fizeram uma mais-valia e sinto-me muito reconfortada, que é um bom exemplo, e acho que devíamos pegar nestes bons exemplos para perceber que não podemos deixar que o sindicalismo morra, ao contrário daquilo que é dito. E são 22 mil trabalhadores, neste caso reformados, cerca de 22 mil que estavam nestas condições. E foram a vossa voz e as manifestações aqui na Assembleia e que começaram, efetivamente, a dar voz e cor a estas pretensões. Obviamente que, e aí o PCP também levou a plenário um projeto e que, efetivamente, o Partido Socialista votou contra, foi o único partido que votou contra. Foi preciso 2 pareceres de 2 constitucionalistas para conseguirem perceber que não era correto, que não era correta a pretensão deles e que era correta a vossa pretensão de todos os sindicatos. Isto quer dizer o quê? Que só agora, no dia 30 de dezembro de 2022, é que o Sr. Ministro, e muito bem, vem dizer que vai compensar. Eu pergunto-vos, já tiveram alguma reunião, qual é a forma de compensação, se estão a dialogar com eles, com o Governo e com o Sr. Ministro das Finanças, e que nós ficamos contentes que ele vai abrir outra vez uma mesa negocial. Eu gostava de saber se tem algum conhecimento dessa mesa negocial, como é que vai ser, e custa-me muito, e ao grupo parlamentar do PSD, sentir que havia aqui 2 pesos e 2 medidas. Há trabalhadores de primeira, trabalhadores de segunda e trabalhadores de terceira. E aqui os reformados, que não podem fazer mais nada, que dependem apenas da sua reforma, e muitas vezes ela nem sequer é aumentada, como sabem, dependendo do valor, foram estes os que também sofreram de novo. Porque nós todos vamos chegar a reformados. Estamos a esquecer. E muito obrigado aos sindicatos dos bancários por terem lutado por aqueles que não têm voz. Por isso o que vos quero dizer é que, efetivamente, o PSD está convosco, congratula-se que o Governo tenha, efetivamente, dado um passo atrás, esperamos qual é o passo à frente, estaremos muito atentos, como vos digo, o Grupo Parlamentar do PSD estará muito atento, e penso que todos os partidos, e mesmo aquele que votou contra, devido aos pareceres, estará também ao vosso lado e estaremos mesmo muito atentos
e não tenho mais nada a dizer, só dizer que o Grupo Parlamentar do PST estará atento, e foi uma forma, efetivamente, de mostrar a força dos sindicatos. Como sabem, em alguns países é obrigatório. Também penso que na banca também, ou pelo menos era obrigatório ser sindicalizado, por causa de não era obrigatório, mas por causa do SAMS as pessoas inscreviam-se. Na Suécia, na Alemanha é obrigatório. Eu acho que temos que voltar também aqui a pensar, também os grupos parlamentares a pensar da importância dos sindicalizados, e mais do que nunca vocês deram uma palavra, um grito a dizer: estamos cá e não somos, continuamos a ser pessoas, como digo, que fazem os descontos. Por isso, não vos tenho mais nada a dizer, porque vamos esperar agora o que é que o Governo vai fazer e estaremos aqui para vos defender. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os meus colegas e um cumprimento especial ao Sr. Paulo Marcos, enquanto primeiro representante do grupo de peticionários, e na sua pessoa cumprimento toda a delegação que o acompanha. Bom, primeiro, agradecer por esta petição. Eu acho que é muito importante. Este movimento cívico que influencia processos legislativos devia ser mais vezes utilizado. E muitas vezes as pessoas acomodam-se porque pensam que estão numa luta contra o Golias. Como que é quem diz, contra o Governo ou contra as políticas implementadas pelo Governo. Portanto, e a não aceitação por parte do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários de uma decisão errada por parte do Governo, neste caso até do Ministro das Finanças, com a concordância do seu Primeiro-Ministro, originou aqui um ato de inconstitucionalidade. A Constituição prevê, como todos nós sabemos, a igualdade entre os cidadãos. E tudo o que existe neste processo é tudo menos igualdade. Não há pensionistas de primeira e de segunda. Não há bancários de primeira e de segunda. Há pensionistas, ponto, e há aposentados bancários, ponto. Portanto, eu penso que a resposta que o Sr. Ministro das Finanças deu no dia 30 de dezembro peca por tardia. Mas mais vale tarde do que nunca. Esse é o primeiro ponto. No entanto, é um apelo que eu faço também ao sindicato e aproveito para parabenizar pelo número de assinaturas que tem esta petição num curtíssimo espaço de tempo que chega quase às 9.000, e como o Sr. Paulo Marcos disse, e muito bem, poderiam ser muitas mais, mas são as suficientes para dar entrada, naturalmente, mas acho que não devemos deixar o Sr. Ministro das Finanças fazer o que é um apanágio deste Governo, que é empurrar os assuntos à la longue e irem tocando neles en passant, e daqui por 3 meses está o processo por ser resolvido. Compete-vos a vocês e compete-nos a nós, grupos parlamentares da oposição, que temos o dever de escrutinar o trabalho do Governo. Neste caso, vamos dividir, se me permitem a sugestão, em 2 pontos. Primeiro, ponto que já vem de trás e que foi indevidamente esclarecido e que não deu origem ao pagamento complementar excepcional aos pensionistas. E o segundo ponto é a resposta do Sr. Ministro das Finanças. E, sinceramente, esta resposta do Sr. Ministro, a mim, pessoalmente, e ao meu grupo parlamentar, não agrada de todo, porque o modus operandi do Governo, como eu já referi, é este. Diz que vai encontrar soluções, que se vai sentar à mesa para negociar, etc, etc. Desculpem, Sr. Paulo Marcos e restante comitiva, para mim não é uma resposta. Não é preciso sentar, é preciso pagar.
E é isto que falta no Poder Executivo em Portugal. Chega de conversa, mais ação. Não precisamos de mais rondas negociais. Isso já houve em sede de concertação social. Precisamos é de honrar os compromissos. Portanto, o Sr. Ministro das Finanças quer ser correto neste processo e não quer andar aqui, desculpem a expressão, a empalear. Só tem uma coisa a fazer, é pagar. E penso que com isto termino a minha intervenção, parabenizando uma vez mais a vossa iniciativa e fazer-vos também um apelo deste lado. E sabem que podem contar com os vários grupos parlamentares, à exceção do Partido Socialista, neste ponto em concreto, votou contra, é sabido, mas apelo também para que não desistam. E mais do que não desistir, que não se deixem ir na conversa da mesa negocial. Exijam o pagamento e ponto. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, de Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sra. Relatora. Cumprimento os representantes do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos e Bancários, na pessoa do Sr. Paulo Marques e todos os outros presentes. Uma declaração de interesses. Eu também fiz parte do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. Infelizmente, já há 25 anos, quero dizer que já estou bastante mais velho do que então, mas para termos todos a mesma informação, também fui parte e associado do Sindicato dos Quadros Técnicos e Bancários. Eu tenho até dificuldade relativamente a este tema em fazer uma intervenção que seja mais longa do que dizer que todos os dados da questão apontam para ter havido aqui uma decisão infeliz do Governo. Eu não estou a fazer a discussão dos direitos abstratos dos reformados aqui em causa. Estou a fazer uma afirmação relativamente àquilo que são princípios básicos da equidade, de justiça relativa, de sensatez. É muito difícil perceber porque é que esta decisão não foi tomada, como devia ter sido. Eu oscilo entre distração ou incompetência, mas qualquer que seja, ou má fé, mas isso, enfim, não quero estar a pôr sobre a mesa, mas qualquer que seja essa razão, ela devia ter sido prontamente revertida, como é óbvio. Estamos a falar de uma violação clara do princípio da igualdade, que é um princípio fundamental do nosso ordenamento jurídico e da nossa Constituição, e, portanto, eu não posso, relativamente a isto, ter outra opinião que aquela que já manifestei oportunamente relativamente a este tema, quando ele veio cá à Comissão, aqui há umas semanas, aqui há uns meses. E não percebo também, face à evidência desta violação, que mais diligências são necessárias para fazer o óbvio com a brevidade possível, que é colocar as pessoas aqui, os peticionários aqui apresentados e representados, em condições de igualdade, que é aquilo que a nossa Constituição diz, com todos os outros que receberam esta prestação que aqui está em causa. Portanto, não posso ser nem mais claro, nem mais direto. É algo que é devido, pague-se. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava, desde já passou a intervenção de 5 minutos ao Sr. Deputado do PCP, Alfredo Maia. Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. Cumprimento os peticionários, que saúdo, aliás. Eu, como está bem de ouvir, terei que fazer uma intervenção muito breve, desde logo para salientar que o PCP não só acompanha esta pretensão e o conteúdo da petição, como foi já aqui referido, a proposta que fez, designadamente em sede de discussão do Orçamento de Estado, e que infelizmente foi rejeitada pela maioria socialista. Mas esperemos que, quer das palavras do Sr. Ministro das Finanças, quer das palavras da Sra. Deputada representante do Partido Socialista, resulte a reposição clara e inequívoca de um direito que é indiscutível,
independentemente de discutirmos, embora seja já passado o que esteve na origem desta atribuição, ou do contexto em que ela ocorreu, né? Mas, portanto, eu limitar-me-ia a perguntar se os peticionários têm conhecimento de que diligências concretas estão neste momento em curso por parte do Ministro das Finanças, que reconheceu o erro ou a injustiça ao não abranger estes interessados, que diligências concretas estão em curso ou estarão em curso no sentido de repor a justiça. E disse muito obrigado, desculpem não poder dizer mais, já foi um esforço excessivo. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo seu esforço, e passo desde já a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Moura Soeiro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria também cumprimentar os representantes dirigentes do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários. Eu estou aqui na sala 1 numa audição, portanto vou voltar para lá quando fizer a minha intervenção para ainda tentar ouvir a resposta do Sr. Ministro à pergunta que lhe coloquei, mas direi muito brevemente que, pelo fundamento e pela forma, os trabalhadores bancários devem, obviamente, ter direito a este complemento, e a sua exclusão deste apoio é injustificável. Pelo fundamento, porque o fundamento é responder a um agravamento da inflação que não teve acolhimento nos aumentos das pensões, isto é, existe aqui uma compensação pela perda de poder de compra que resulta da inflação e pelo facto de a lei das pensões nem sequer ser em linha de conta com a inflação, e os trabalhadores da banca também se viram confrontados com essa perda de poder de compra. E depois a forma do apoio. O apoio não é pago pelo sistema contributivo, o apoio é pago pelo Orçamento de Estado. E o Orçamento de Estado, como todos sabemos, as receitas do Orçamento de Estado resultam dos impostos que todos os cidadãos pagam. E, portanto, não havendo uma relação contributiva entre este apoio extraordinário e o seu financiamento, não resultando ele, para usar um palavrão que foi até usado recentemente pelo Sr. Primeiro-Ministro, não resultando ele de uma relação sinalagmática entre a contribuição e o recebimento desse apoio, sendo ele pago pela solidariedade nacional por via dos impostos, então o facto dos trabalhadores da banca não estarem abrangidos da mesma forma que os trabalhadores do regime geral de segurança social, mesmo que por vezes estejam parcialmente abrangidos pelo regime geral de segurança social, mas o facto de não estarem abrangidos por esse regime ou de só estarem parcialmente, não deve privá-los de um apoio que é pago com o Orçamento de Estado e com os impostos, e que não é pago com o dinheiro da Segurança Social. Nós já procurámos resolver esta situação, como sabem, com uma proposta que apresentámos no Orçamento de Estado. Apresentaremos um projeto de lei para acompanhar a petição. Portanto, o Parlamento e os vários grupos parlamentares, incluindo o grupo parlamentar do Partido Socialista, terão a oportunidade de resolver esta questão quando a petição for debatida. De qualquer forma, e uma vez que o próprio Ministro das Finanças já deu sinal de que reconhece que há aqui uma injustiça, o Governo também tem ao seu alcance todos os instrumentos para resolver desde já esta questão por via de um decreto-lei que está no seu âmbito de competências fazer. Em todo caso, nós teremos a oportunidade de resolver esta matéria no Parlamento. Aquilo que desejamos e que esperamos é que, nomeadamente, o Partido Socialista possa mudar a posição que teve quando nós já discutimos isto no âmbito do orçamento e aprovar nomeadamente a proposta que o Bloco de Esquerda apresentará e outras, obviamente. O que interessa aqui, mais do que o autor da proposta, é que a lei resolva esta injustiça. E peço já desculpa, mas eu vou voltar para a sala 1. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava a palavra para o Dr. Pedro Marques, não é? Paulo Marques, para que tem 10 minutos e qualquer coisa, porque não cumpriu o tempo, não ultrapassou o tempo que lhe estava atribuído. Muito obrigada. Muito obrigado. Acho que precisaremos de menos tempo, enfim, face ao tom e uníssono aqui das intervenções dos senhores deputados, e que desde já muito agradeço. Esta casa, para responder a muito estimada deputada do Partido Socialista, doutora Rosa Fernandes, esta casa tem todos os instrumentos para resolver o problema. E eu diria, se me permite o abuso,
quer os deputados aqui presentes, os grupos parlamentares, quer o Poder Executivo, têm todas as condições de resolver isto. Face à evidência dos factos, face à indignação de milhares de pessoas, se a deputada Lina Lopes me permite, enfim, colega sindicalista, aliás, estamos aqui vários, o que me reconforta muito, 22 mil são os sobrevivos daquele dia de 2011 em que 6.100 milhões de euros do valor de pensões futuras foram usados, e bem, pela República para resolver problemas muito prementes. Mas nós temos pessoas que têm carreiras contributivas pré-2011 e depois alguns anos pós-2011. E não ontem estávamos com uma colega que tem 40 anos de carreira, 8, 7 pós-2011 e 32 ou 33 pré-2011. E ela, de facto, teve um aumento, este complemento extraordinário, que incidiu sobre 100 e tal euros, mas isso é uma parte relativamente pequena, porque foram 7 anos de uma carreira de 40. Portanto, a injustiça ou a discriminação face aos cidadãos em geral, mas também dentro dos bancários. Portanto, há alguns poucos bancários que eram puros de segurança social, não estamos aqui a pleitar porque isso está resolvido ab início, estamos a pleitar por todos os casos híbridos, mistos e todos os casos. Portanto, se me permite, a nossa estimativa aponta para valores, no mínimo, o dobro daquele que aqui citou, e repito, e tecnicamente tem razão, são os sobrevivos de 2011, é verdade. Também para colocar este ponto, acho que era também muito importante. Eu acho que está tudo feito, não é? Penso que o Governo tem toda a capacidade de estimar o impacto da medida. Isto estaremos a falar certamente de um valor ínfimo face à dimensão do Orçamento Geral do Estado. Estamos a falar de reparação de uma situação de injustiça e discriminação, porque reparem, o deputado Rui Rocha disse isso, é a violação do princípio do artigo número 13 da Constituição da República Portuguesa, que fala sobre o princípio da igualdade. É a violação do artigo do número 2 e do número 3 do artigo 3º da mesma Constituição, que diz e fala explicitamente do princípio da subordinação do Estado à Constituição, que não está aqui a acontecer. E, finalmente, aquilo que eu também já citei, quanto ao princípio do direito à segurança económica das pessoas idosas, claramente, como diz a Constituição, com muito menor capacidade de reparar um dano presente devido, enfim, a todas as circunstâncias que são associadas. Até o artigo 72 da Constituição. Portanto, é este o contexto. E o Sr. Deputado, enfim, também penso que o deputado que nos fez esta questão, eu não acho importante que nesta fase se continue, isto é, acho que houve um trabalho de sensibilização junto dos gabinetes ministeriais, junto do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, junto dos grupos parlamentares, junto do Ministério de Influência, junto do Presidente da República, pedido de inconstitucionalidade, da precisão de inconstitucionalidade junto da Provedora. Esta Casa vai agendar, e que esperamos que seja no mais curto espaço de tempo, este tema. Agora há todas as condições para não ser preciso chegar a uma sessão plenária. Eu, sobre as negociações, eu, para dizer a verdade, não... Desculpem o abuso, eu não estou... Quer dizer, podemos continuar a conversar e continuamos sempre, estamos sempre disponíveis, mas não há verdadeiramente nada para negociar, porque não há aqui nenhuma troca nem nenhuma barganha. E eu fico sempre algo temeroso ou receoso de alguém que se diz que está a negociar, porque isto é, aplique-se o bom senso, pague-se o que tem que se pagar, e eu não tenho nada para dar em troca de uma barganha. E por isso vejo até com alguma estupefação quem possa dizer que está a negociar, mas o quê? Eu acho que não há aqui nada verdadeiramente para negociar. Portanto, com o devido respeito, respeitando, enfim, todos, mas é um tema que requer, e a Sra. Deputada, a Sra. Relatora, é fácil. Agora eu acho que é absolutamente fácil. Eu arrisco dizer que os cidadãos bancários, estes que estamos aqui a falar, são pessoas interessadas. São cidadãos de corpo inteiro e são daqueles que fazem parte da maioria silenciosa que respeita a democracia e as instituições. Não estamos a falar de gente desorganizada que quer subverter o Estado de Direito. Estamos a falar de pessoas que trabalharam, que trabalham, que pagam os seus impostos, que respeitam as regras do jogo democrático e são a essência de qualquer regime e de qualquer país.
E, portanto, é no maior e no mais profundo respeito que pedíamos que isto tivesse a resolução que a Justiça e a evidência reclamam. E há várias maneiras de o fazer. Pode ser esta Casa a fazê-lo diretamente, pode ser o Poder Executivo. Agora, o que acharem melhor, para nós não somos agnósticos quanto a isso. Desculpe, tentei responder um bocadinho a todos e a todos. Muito obrigada, Dr. Paulo. Não sei se algum dos presentes quer acrescentar. Cumpre-me, eu não disse no início, mas cumpre-me aqui referenciar a questão da tramitação subsequente. Portanto, de acordo com o número de assinaturas, portanto, de peticionários, a partir dela deverá ser objeto de apreciação, poderá ser objeto de apreciação em plenário, que tomei nota de que consideram que eventualmente isso possa não vir a acontecer. Não. Pode não haver necessidade. Pois, por isso é só isso. Não haver necessidade. Pronto, eu só estava a fazer aqui um trocadilho com a questão do que tinha dito. Portanto, nesse sentido, o que vai passar a seguir, eu enquanto relatora vou proceder a um relatório relativamente a esta audiência. Ela, obrigatoriamente, vai ficar registada em Diário da República e aguardamos os pedidos de parecer que foram selecionados à Sra. Ministra do Trabalho e a outros pedidos que nós possamos considerar oportunos, e após a recepção dessa informação é que procederemos ao relatório final. E bem como a ponderação julgo que é só isto, não é? Cabe, sim. Há algum prazo para isto que eu acabou de referir na tramitação? 60 dias a partir da admissão. Da admissão? Já foi admitida. O primeiro foi a audição dos peticionários, portanto, que está a decorrer hoje e a partir de 60 dias. O período que está em funcionamento da Assembleia ali em dezembro. Pois, pronto, a suspensão depois, que me esqueci desse pormenor. 60 dias após ela foi admitida 30 de novembro, retirando o período de Natal, é contabilizado, portanto eu não sei, 60 dias deve dar. Na semana de fevereiro, sim. Fazer as contas. Sim. E pronto. Cabe-me agradecer e considerar a reunião como terminada. Muito obrigada, está bem? Obrigado, Sr. Este prazo é para o relatório.